Então, a mulher é o pilar, é o alicerce, né, do lar da casa. Então, assim, ó, eu quero falar de mulher, para todas as mulheres. Não interessa a condição social, o diploma e a conta bancária. É de alma para alma, é de mulheres para mulheres. O que a gente pode fazer? O que a gente pode olhar? E o que a gente pode ser de contribuição para todas elas, inclusive para nós, né, Paty? É verdade. E o primeiro ponto aí, na minha opinião, é ter coragem. Coragem para olhar para si. É olhar para si. Porque quando a gente olha para si, a gente se harmoniza com a gente está de bem com a gente. A nossa autoestima, você está bem com a sua autoestima. Assim, a gente vai ser testado e daí cabe a nós observar aqui dentro o que faz sentido e o que não. Porque vai ter feedbacks construtivos, vai ter coisas assim, ó. Então, tu observar aquilo e ver. Eu me lembro que a minha mãe falava assim pra mim, a primeira live, eu ficava mexendo no cabelo. E a minha mãe falava, só que era uma tensão, certo, né? Válvula de escape, que eu tava nervosa. E daí minha mãe falou, Aline, tu mexe muito no cabelo. Daí o que eu fazia? A segunda live que eu fiz, eu prendi o cabelo. Mas são coisas assim, como é que eu vou te dizer, nesse lado do feedback. O feedback, no meu caso, né, com o Instagram, tem o feedback de quem me contratou, de quem me assiste, de quem me ajudou a fazer, digamos, aquela foto, aquele vídeo, tem o feedback da mãe, então tem vários olhares. E por isso que eu trabalho muito com o praticar o auto-amor, a auto-generosidade, a auto-compaixão consigo mesmo. E assim, por ressonância, tu vai curando aqui, vai poder passar lá adiante, porque a gente não pode oferecer, a gente não pode dar o que a gente não tem. Né, Leandro? Eu queria que tu começasse a falar sobre isso, essa passagem. Perfeita essa colocação, Aline, justamente nessa passagem aí, quando Jesus ele coloca sobre os dois principais mandamentos para os cristãos ali, né, de amar a Deus, né, com todo o seu coração, corpo e mente, e amar o próximo como a ti mesmo. Então eu vejo como 3 mandamentos, na verdade, sendo primeiro, amar a Deus, segundo, você amar a si próprio e, por consequência, amar o seu próximo. E por isso que eu entrei aquela coisa no auto-amor, dê pra si o que tu... Enfim, e depois por ressonância tu vai transbordar. O copo teu vai transbordar tanto que tu até com a boquinha fechada tu vai tá servindo, passando adiante. Aline, eu não tenho nenhum problema e aliás eu digo isso porque existem alguns estudos que dizem que os homens masculinos só amadurecem aos 53. Eu me sinto feliz porque eu amadureci aos 50. Então eu estou num ano aí que assim, eu me sinto maduro hoje com 51. E eu gosto dessa coisa de acordar e dizer assim, eu estou bonito. Eu não tenho mais problema em me saber quem eu sou. A felicidade não bate em porta fechada. Talvez tu esteja esperando a felicidade dentro da tua casa com a porta fechada. E aí que a gente começa a limpar os nossos olhos e abrir essa perspectiva, essa ótica e ver, né, a nossa vida de uma outra perspectiva, de uma outra ótica. E sim, a gente vai fazer a nossa caminhada, a nossa vida de uma forma consciente. Porque quando a gente faz inconsciente nada mais é do que fazer sem perceber. Então, quando a gente começa a entender, nossa, eu fiz essa coisa não tão legal, eu fiz essa caca, mas eu tô percebendo. Então, ótimo, o que eu posso fazer com isso? Né, Marcos? E tomou consciência e continua agindo, é a escolha, né? Então... E as infinitas possibilidades é uma coisa redundante, mas é tão infinito mesmo que é impossível conceber o que é possível. Então, é daquilo que a pessoa está precisando, o que ela quer, o que ela requer. Porque não é o que eu estou falando, pode ser que não sirva de contribuição para ti, porque não faz sentido. Tá tudo certo. Então, esse é, óbvio, o meu ponto de vista. Na psicanálise, o mapa não é território. Freud já falou sobre isso em outras palavras há mais de 100 anos atrás. Que ele dizia o seguinte, a verdade é a verdade do sujeito. Sim. E que é o seguinte, todo mundo está certo através do seu ponto de vista. Assim como pensas na sua alma, assim você é. Então observe,
se o que a gente está falando, nossa, eu quero ser saudável, quero ter uma saúde perfeita, o que a gente está falando aqui está congruente com a nossa alma? Tem certeza que você quer isso? É verdade. Ontem eu estava assistindo umas palestras de uns colegas nutricionistas e eles estavam falando isso. Como é que você se alimenta? Não estou falando de comida. Como é que se alimenta seu corpo, sua alma, mas principalmente sua mente, né? E você cria muitas crenças, você recebe crenças super limitantes, né? Eu acho isso interessantíssimo. A humanidade vem, né, com uma autodepreciação, com a vibração baixa. Então, eleva a tua vibração, eleva. Como somos um campo eletromagnético e como estamos inseridos no campo eletromagnético, o que a gente faz? Eleva essa frequência. E elevando essa frequência, é como se a gente mudasse a estação que tá, né? Que as pessoas estão na estação errada e querem ouvir o SBT, sendo que a estação tá lá na Globo. Não vai vir a SBT. Então, a gente ficar atento a isso, né, Vanessa? É isso que eu fiz, é isso que eu experienciei, é isso que eu ensino nos meus cursos e palestras, enfim. Ai, muito legal. Olha aí, gente, que aprendizado, né? Que bacana. A gente, como eu falei, como somos seres operacionais, a gente tem que colocar consciência como a gente está operando, como que é meu sistema, como que meu sistema está operando. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o sistema parasimpático e simpático também, que a gente está sempre reagindo, então por isso também do ficar quietinho, ficar no hoje, fazer isso um pouquinho a cada dia, e daí a gente sai da melancolia do passado e sai do estresse, da ansiedade do futuro que nem veio e vai para hoje. Isso aí é, na verdade, uma dica de livro que tu tá falando, provavelmente tu deve ter lido já, que é o livro do Eckhart Tolle, né? O Poder do Agora. E assim, mas não precisa, eu não vou não necessariamente a dica do Eckhart Tolle. É uma coisa legal, final de semana a gente tava vendo com as crianças o Kung Fu Panda, né? E daí lá o mestre Shifu, se não me engano, falou lá, o passado já passou e o presente ainda não chegou, né? E o presente é o verdadeiro presente, é uma dádiva, né? Que é o que a gente pode fazer agora. Então não necessariamente a dica do Eckhart Tolle, pode ver lá o Kung Fu Panda com as crianças, que a gente já está aprendendo. A sabedoria está onde a gente, né? Onde a gente menos espera. Algumas literaturas falam que 90% está lá no inconsciente e 10% no consciente. Outras literaturas que está 99% lá no inconsciente e só 1% consciente. Então, o que acontece? Jung trazia isso, né? A nossa vida era dirigida pelo consciente, que é 1% só, digamos assim. Então, tu vai fazendo coisas automaticamente sem perceber. E daí, toda ação que tu fizer, automaticamente vai vir aquela reação. E tu acha que é sempre pessoal, não que me fizeram isso, porque aconteceu isso comigo, por quê, né, Ieda? Exatamente. É como diz o Osho, que eu gosto de estudar muito com misogenese. Eu sei! E quanto mais consciente nós estivermos dos nossos atos, quanto mais conscientes nós estivermos do nosso presente, do nosso agora, menos pensamentos perturbadores nós vamos ter, menos problemas nós vamos trazer para nós mesmos, né? Então, assim, que nem diz o nosso professor Genésio, que ele fala, você quer ter razão, você quer ser feliz, hein? O lugar de vitimismo é assim, ó, não fiz nada, foi o outro. Sendo que não existe o outro. Boazinha, vou para um lugar de proteção. Sim, sendo que todos os outros são um espelho para nós, e principalmente do relacionamento. Eu sempre falava, né? Eu estou com meu marido há 25 anos, eu falava, nossa, é ele. Até que eu entendi que era eu. Porque ele é só um espelho da minha luz, da minha sombra. Só que eu sempre dizia, não, eu não tenho isso, mas estava lá escondido. Ele só me trouxe, ele só acionou um gatilho meu, que depois que eu comecei a entender isso, nossa, é como se vira a chave da vida. Que está aí dentro de você, né? Então, quando você trabalha a tua psique, qual é o grande prêmio de trabalhar uma psique? Você vai ter um mundo novo, você vai ter um mundo perfeito. À medida que você vai melhorando a tua psique internamente, olhando para a maneira qual você usa as tuas emoções, observando a tua real história de vida, a primeira coisa é sentar, quem tiver pai e mãe vivo, vai entender a história, vai entender o quanto as questões do teu pai com a tua mãe influenciam no teu atual relacionamento. Por exemplo, quando a minha mãe, eu ia falar alguma coisa para ela que eu ia fazer,
Depois é casar, depois... E aí ela falava assim, ai, não sei, tu vai fazer tal coisa. E aí era coisa que eu sentia que eu precisava, que ela me incentivava. E ela não me incentivava. Mas o que eu notava depois que eu fui entender? Era só a dor da minha mamãe. Era só o receio de uma mãe. O receio de uma mãe com uma filha fazendo tal coisa. Então aquela coisa assim, andar, quando a gente começa a entender, minha mãe é ruim, meu pai é ruim. Não, eles só podem nos dar o que eles também foi dado a eles, o que eles têm, assim como eu e como tu, a gente pode dar para os nossos filhos também o que a gente tem. E o que a gente tem é que ele experienciou, não do que a gente pegou e digamos, estudou. Porque não é cognitivo o que a gente está falando. A questão aqui é bem mais profunda, né, William? Aline, só para concluir o que você falou, a nossa mente consciente, ela trabalha 40 bits por segundo. A nossa mente subconsciente é 40 milhões de bits por segundo. Ou seja, é 1 milhão de vezes mais rápida do que a sua vontade. Você pensa em fazer o que é certo e você acaba fazendo o que a sua mente subconsciente manda. Ou seja, o que tu aprendeu com seus avós, com a sua mãe, você faz mais rápido do que a sua vontade. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Coríntios, as coisas que eu quero eu não faço. E o que eu não quero eu acabo fazendo, isso me aborrece. Ele chegou a condenar a própria carne, dizendo, minha carne é isso mesmo, é uma desgraça. Eu tenho que viver pela graça todos os dias, porque a minha carne está me destruindo. Não é mais eu que penso, mas os meus membros que agem por mim. Sim, entendeu? Então a gente tem coisas que a gente tem que entender, no racional, no cognitivo, mas tem coisas que a gente só tem que sentir. E a constelação é isso, é sentir. Então é por isso que muitas constelações não poderia ser um resultado bem melhor, digamos assim. Tem pior, não tem melhor, mas é porque a pessoa quer segurar, a pessoa quer entender, a pessoa quer discutir e não solta e vai prendendo aquilo que era só para fluir, né, Renato? Exatamente. Na constelação, se você for para o racional, você traz o trabalho para a superfície. Você não ganha profundidade. A profundidade na constelação, ela alcança a profundidade quando você abandona a mente e você se abre e se relaciona com aquilo através do seu coração. Isso é o que traz profundidade num trabalho de constelação. Isso. E a constelação traz isso, né, Dr. Carlos? Unificar, incluir, inclusão. Nada se exclui, nada tira, nada se tira. Bom, embora a neurociência hoje, né, fale de um duplo sistema cerebral, um sistema consciente, um sistema inconsciente, isso é só ciência, né? Agora, do ponto de vista didático, do ponto de vista de evolutivo, do ponto de vista de funções cerebrais e a organização disso tudo no nosso cérebro, é claro que existe um cérebro trígono, né? Agora, é claro que as nossas emoções, muitas das vezes, elas estão no inconsciente. Então, isso é só uma questão de mudar, tudo muda, tem que mudar. Como diz o Bert, a nossa vida veio de muito mais longe. Então, quando a gente começa a olhar para isso, ter clareza e consciência, não, peraí, deixa eu olhar mais profundo para mim. É verdade, é verdade. Isso realmente, assim, é muito difícil, nem cirurgia plástica, a gente conseguir, imagina, Aline, em 1 hora de conversa, a gente conseguir entender se essa paciente está pensando uma coisa que é do inconsciente, que não é a coisa real, né? Ou pensar que essa paciente, ela tem tá com os pés no chão, ela tá sabendo as possibilidades de resultado, né? E o nosso corpo também tudo é a partir de estímulo-resposta. E o quanto a gente está colocando para dentro, seja com alimento, seja ouvindo, vendo, né? Então, qual é o estímulo que está tendo o corpo? Qual é a resposta que ele está dando com aquele estímulo? Por isso o nível de cortisol tão elevado nas pessoas, né? As pessoas tão estressadas só que elas não mudam, a maioria, e querem ter novos resultados, porém elas continuam operando daquele jeito, né, doutora? Isso. Não. E um dos problemas muito complicados hoje em dia no nosso corpo é justamente o que a gente está botando para dentro, tá? Então, o tipo de comida que nós estamos comendo. E nós temos uma dieta muito rica em carboidrato. Nós, atualmente, porque a humanidade, a maior doença da humanidade atualmente é a obesidade. Isso. E não a fome. Claro que existem populações com fome, mas a nossa realidade, né, e dos ouvintes que estão nos escutando, não é a fome.
Mas é o excesso de comida. O corpo requer necessariamente isso? Ou é porque eu tô ansiosa? Isso é botar consciência corporal. Quando tu trouxe isso, né, do inconsciente, sendo que 99% das coisas que a gente faz é inconscientemente. Por isso que orar e vigiar e observar. E por isso que autoconhecimento, conhecer a si, né, o que funciona para mim pode não funcionar para ti, enfim. Então por isso a gente usa a nossa mente, só que não a nosso favor, né, Carla? Exatamente. E aí a gente cria as outras oportunidades. Então aí tem um problema, eu tenho que tomar um pouco de cuidado para não ser um algoz de mim mesma, né? Uhum. Então aí ficar me penalizando, pegar o chicote, me chicotear porque eu não consegui evitar e tal. Não é esse o caminho. O caminho eu preciso colocar alguma coisa aqui nesse lugar. Então quando me dá essa vontade de comer, que eu sinto que é uma fonte de aliviar a minha angústia, o que mais eu tenho de recurso? Eu posso ligar para a Aline, bater um papo com a Aline. Assim como a gente sabe das leis de trânsito, a gente obedece elas, a gente sabe, se a gente entrar no preferencial, a gente vai bater o carro, né? Então, quando a gente começa a entender as leis sistêmicas, universais, o que nos rege, a gente começa a abrir. É como se fosse assim, sabe? A gente abre, a gente fica auto-observadores, né? A gente começa a estudar, expandir e ver que não é só isso que a gente está vendo, tem mais coisas. E é isso a tão importância da gente expandir, estudar e estar sempre questionando, perguntando e estudando, né, Frei? Teologia me encantou e eu estudei muito, li bastante, e a partir dali, sempre com muita leitura. Questão da psicologia sempre me encantou muito, né? Questão da área da formação humana. Depois teve uma fase que eu li muito os místicos, vários, principalmente Thomas Merton, que é o que mais me encanta, e outros também, né? E desde o ano passado, então, comecei a acompanhar o Hilário. Eu já tinha lido um livro de Bert Hellinger, visto alguma coisa mais com superficialidade, mas no Hilário eu senti algo diferente, assim. A gente vem com autodepreciação, né? A gente adora se autodepreciar, olhar os defeitos. Quando a gente começa a ressignificar, como a gente começa a virar essa chave aos pouquinhos, porque parece assim, ó, em 3 meses, né, tu tá fazendo algo, aí tu vai lá, passa 3 meses. Daqui a pouco tu observa, tu tá repetindo de novo, porque de uma forma inconsciente. Somos seres operacionais, né, Joelle? Então, a gente tem que ver assim, peraí, deixa eu me auto-observar, ser como um auto-observador, que é aquilo que tu falou. Deixa eu ver o que eu estou pensando, deixa eu pensar o que eu estou pensando. Então, a se auto-observar, e daí a gente, nossa, como eu estou operando. E por isso que eu estou tendo esses resultados, né, Joelle? Gente, assim, eu ensino o pessoal aqui, assim, não consigo modificar a maneira de pensar. Tá bom, a gente já sabe que tem crenças ali que estão sabotando e que estão segurando esse comportamento. Porque toda vez que a gente quer mudar um comportamento, a gente tem que mudar uma crença. Comportamento é resultado de algum valor, de alguma ideia que você tem aí dentro e que você está operacionando, você está programado e executando essa situação. Legal. Maravilha. Então, a gente tem que olhar para essa situação e tentar o mais rápido possível sair do processo. Mas o que a gente está criando para nossa realidade? A todo instante a gente está criando. Porém, a gente cria mais coisas inconscientemente e daí a gente diz que é culpa do marido, do pai, do filho, do governo, do pré-sal, de Deus. E porque a gente não está vendo as cacas que a gente está fazendo, né? A gente está tomando decisões, fazendo escolhas inconscientemente. Então, é por isso que eu trouxe esse tema da live, porque vocês são fera em falar sobre isso. Sabe, Aline, que, como você falou, né, na neurociência, fui professor acadêmico, né, durante 20 anos, graduação, pós-graduação, e a minha pegada sempre foi aí a área da neurologia, da neurociência, né? E quando você fala do apego, né, é um jeito que as pessoas acreditam que é viver. Eu preciso ter um diploma, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um saldo no banco, eu preciso ter uma família. Não, mas não é só uma família, é uma família feliz. Eu preciso
ter isso, ter aquilo. E aí, a gente, quando é criança, e até por volta de 12 anos de idade, a gente tem um processo de plasticidade neural que está bombando. É como se fosse um terreno arado, estercado, aonde qualquer vento que trouxer, um pólenzinho de nada, cai ali e frutifica. Cresce, é uma coisa linda de ver. Isso aos 12 anos. Só que todos nós aqui crescemos numa família que eles também ouviram dos pais deles que a gente precisava ser alguma coisa na vida. É como se a gente acumulando coisas era a forma como a gente tinha de provar para ser, né? E todo o caminho do autodesenvolvimento sempre nos coloca num checkmate, que é aquele lugar onde uma vida inteira eu acreditei que eu tenho que ter coisas ao invés de ser quem eu sou. É tipo o taoísmo que não tem como se explicar, só pode ser vivenciado. Eu acredito que a nossa vida também não pode ser explicada, só pode ser vivida. E o amor também não pode ser ensinado, não pode ser... só pode ser experienciado no teu corpo, na tua alma. É diferente, não tem como tu estudar o amor. Só experienciando. O que tem como a gente fazer é a gente se descascar, né? É se descobrir, isso, desenterrar, exatamente, sair debaixo das crenças, sair debaixo do medo, descobrir quais são os medos que estão gerando as crenças, ir se livrando das crenças e do medo, sermos nós mesmos, passarmos a nos perceber, nos entender, nos relacionar bem conosco mesmo, e aí isso vai se transmitir para os outros por consequência. Não é o amor externo que deve ser buscado, é sempre o interno, é o autoconhecimento no sentido de descascar o que nós não somos, é que vai libertar esse amor para transbordar aí. O que você sempre quis fazer e nunca teve coragem? O que eu nunca quis... O que eu sempre quis fazer e nunca tive coragem. Eu posso responder por ti? Pode. Tu fez tudo até hoje. Porque quando tu tem medo, o que tu faz com medo? Eu vou com medo. Tu acolhe? Eu acolho o medo e vou com medo.